Ei, pessoal, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Brum. Eu sou o Dr. Pietro Lima. A gente vai falar hoje com o Dr. Thiago Rodrigues. Já viram ele aqui outras vezes. Thiago, cara, é um cara excepcional. E mais interessante que o bate-papo de hoje tem uma pegada muito legal dessa transição que o Thiago passou. Thiago é um médico intensivista titulado pela MIB e ele também tem a pós-graduação em nutrologia pela Abram. E o tema hoje é bem peculiar em relação a isso. Vamos falar sobre obesidade, né? Obesidade seja no tratamento do paciente no período extra-intra-hospitalar e como é que isso também transfere para os colegas, né, de saúde, né? Thiago, obrigado, cara, por ter vindo aqui. Prazer imenso enorme, receber mais uma vez. Um grande irmão que a vida me deu aí, cara, que o espaço é seu. Obrigado. Pessoal, me conhece do episódio de sepsis, né? E droga vasoativa. Excelente esse episódio. Marcou demais nosso começo, cara. Bacana. Thiagão, cara, eu acho que essa é a pegada de hoje. Entendeu o seguinte, obesidade vem crescendo muito, né? Então a gente sabe que a gente precisa falar mais sobre isso, até porque a gente acabou de falar, né, que quando a gente pensa em fazer uma evolução médica, né, a gente coloca lá comorbidades. Quem é que coloca comorbidade, obesidade? A gente sabe que a gente pula um pouco essa etapa, ainda falta um pouco de consciência em relação a isso. E como é que isso interfere na vida do paciente, né, intra-hospitalar? Tratar o paciente obeso, seja na UTI, seja no consultório, seja no PS, tem várias nuances, né? É isso que a gente vem falar. E isso que você falou é importante, porque eu estava falando com ela antes. Quantas das pessoas colocam assim, paciente internou por tal motivo, tá? História patológica pregressa, hipertenso, diabético, já infartou. Se o paciente for obeso, não tem lá portador de obesidade. Isso mostra o quê? Que existe um preconceito, um desconhecimento de que a obesidade ela não é vista como doença ainda. Não é vista como uma escolha de vida. Isso é uma coisa que precisa ser mudada, mas a gente está aqui para falar da abordagem do paciente no PS, né? Então, manda aí. Cara, tio, eu acho que umas coisas que mais a gente, assim, antes de entrar no hospital, a gente sabe que até a transferência desse paciente pro intra-hospitalar é muito difícil, né? Você já foi médico do SAMU. Você já pegou um paciente com obesidade no extra-hospitalar? Muitos. Inclusive do paciente, a maca, quando você vai... Aquela maca, você deita ela, coloca o paciente, você levanta para levar. Tem paciente que a maca não suporta, não cabe na maca. Para transportar é difícil, para acoplar dispositivos é difícil. Por exemplo, às vezes a máscara não encaixa no rosto do paciente. Se você vai pegar um acesso, é muito mais difícil. Até o acesso intraósseo, que seria umas vias lá no pré-hospitalar, fica mais difícil. Então, o paciente obeso é um paciente mais difícil de tratar e a gente ainda carece de um pouco de recurso para essa turma, entendeu? E desde estabilização até, por exemplo, uma via aérea avançada, né? Como é que pega uma intubação, como é que dificulta um pescoço mais difícil, né? Exato, e a coisa de intubar, a gente sabe que a gente tem que se preparar sempre para o pior cenário. E a via aérea difícil requer um cuidado extra, que no paciente obeso por conta de pescoço, boca, o próprio peso, ele é mais difícil. Então é um paciente que já é bom entrar com o vídeo laringo de cara. É um paciente, quando você vai pré-oxigenar esse paciente, as melhores ferramentas são a VNI ou o catéter nasal de alto fluxo. Aquele outro catéter não vai bem. É melhor você pré-ventilar ali sentado, porque quando você deita, o pulmão pesa sobre si mesmo. O paciente já tem áreas de atelectasia por conta da obesidade. Então tem várias nuances. Inclusive, quando você intuba esse paciente, a PIP sugere uma PIP de 10 para mais, dado com a hemodinâmica. Então você tem muitas nuances, inclusive não sei se vai entrar em dose, mas a dose das medicações, os trabalhos mostram que o paciente, quando você vai intubar um paciente obeso, são sempre subdoses, o que dificulta. Você passa o vídeo laringo, o paciente atrasa, né? Mas o paciente não está bem sedado. Seda mais. Esse atraso piora o prognóstico. Então tem várias nuances no paciente obeso que vale a pena tocar. Mas eu acho que o interessante, né, Malu, a gente fala um pouco obeso. Mudou a definição da obesidade, né, Thiago? Então, assim, antigamente tinha um MC acima de 30 e tal, e agora com circunferência abdominal, mudou um pouco isso, né? Como é que tá em relação agora, a gente sabe que tem obesidade subclínica, obesidade clínica, mudou um pouco em relação à classificação? Mudou. Antes a gente só se guiava por conta de peso e IMC. O IMC populacionalmente ele é bom porque você pega aqui, na grande Vitória, 1.000 pacientes aqui tem IMC de 30. Então a maioria é obeso. Mas quando você pega individualmente,
Você pega um lutador de boxe, você pega um cara halterofilista, o cara tem um IMC de obeso, mas ele não é obeso. Sim. E tem aquele paciente que ele, no peso, ele tem um peso normal ali, mas é um paciente que tem isso aqui, tem um músculozinho muito pequenininho e muita gordura, então esse excesso de gordura hoje entra como obesidade, mesmo o paciente tendo um peso normal. Então tem a obesidade pré-clínica, que é aquele paciente que tem os novos critérios, por exemplo, você faz uma bioimpedância, onde o paciente é aquele falso magro, mas tem um percentual de gordura de 35%, 40%. Você pede os exames, não tem nenhuma alteração laboratorial. A ferritina é boa, ele não tem nenhuma disglicemia, ele não tem nenhuma alteração de colesterol. E outras nuances. E tem o paciente que tem a obesidade clínica, que é aquele paciente que ele tem o sobrepeso, ou tem excesso de gordura, ou tem o IMC alto. O IMC ele não está abandonado. Só que o paciente tem o IMC alto, você precisa saber se realmente ele tem o excesso de gordura, se tem o IMC normal, então essas nuances a gente também. Tem o paciente que tem a obesidade clínica, que ele tem o sobrepeso, ou ele tem um peso até normal, mas tem excesso de gordura, e tem as alterações. As síndromes metabólicas, ou ele tem uma gordura no fígado, ou já está hipertenso. Então isso mudou e vem para deixar o método mais sensível. Você consegue hoje pegar o paciente obeso precoce, para ele não chegar a uma obesidade clínica, digamos assim. Uhum. Você acha que essa falta de reconhecimento nossa em relação a colocar, como nisso que a gente começou do podcast, que é falar de hipertensão, diabetes, para lá, qual que é a dificuldade de a gente colocar a obesidade como comorbidade? Você acha que ainda é um estado pré-contemplativo da doença? Cara, a obesidade, ela foi vista como doença a partir de 2013. Né? Tá lá. Agora, a obesidade é doença. Tem o CID. É 660. Só que essa coisa do preconceito, do estigma na doença, obesidade, ainda existe até entre médicos. Né? O estudo Action.io perguntou para não médicos: você acha que a obesidade é uma doença crônica? 67%, se não me engano, falou assim, sim, mas os outros 30 e pouco, não. Perguntou para médicos: obesidade é doença crônica? Quase 16% falou que não. Faz uma experiência vocês em casa, pergunta para o parente: você acha que a obesidade é doença? A reunião de família, quantos vão falar que sim? A minoria, provavelmente. Porque a obesidade é vista como uma escolha mesmo, assim, não é uma doença crônica. A pessoa não é obesa porque come muito. É a doença obesidade que faz ela comer, e tem várias nuances, você sabe muito bem disso. Que tem a parte genética, tem a parte de compulsão, você tem um comer emocional, você tem muitas alterações genéticas importantes. É um mundo, mas é uma doença crônica evolutiva. É uma epidemia não transmissível, né? A obesidade. E puxar um conceito que é sindemia. A sindemia é um conjunto de doenças, de duas ou mais doenças, que pioram muito o prognóstico daquele doente em diversos cenários. Por exemplo, obesidade e hipertensão. Obesidade e diabetes. Então, essa sindemia, que é a junção de duas doenças que pioram o prognóstico, o médico do pronto-socorro tem que ter isso. Esse paciente é obeso, está com dor no peito, será que ele não infartou, será que ele não tem alguma outra nuance? Então, essas nuances da obesidade precisam ser entendidas. Cara, pergunta pra você agora, Ti. Cara, do que você sabe hoje sobre obesidade? E quando você tava lá, rotina de terapia intensiva, você acredita que hoje, por exemplo, se você entrasse na UTI, você teria como fazer alguma coisa diferente do que você fazia naquela época, com o paciente? Pergunta boa. Na verdade, você tem várias fases do tratamento do paciente obeso. Na UTI, a gente sempre estudou muito o quão difícil seria desmamar esse doente, o quão difícil é tirar ele do leito e o quão difícil é você atingir um nível sérico de antibióticos em muitos cenários. Então, a gente sempre corria atrás disso. E de não deixar ele desnutrir. Quando ele vai para a enfermaria, hoje eu teria o cuidado de ir lá na enfermaria para me esforçar em fazer as pessoas realmente começar a construir com ele uma rotina onde ele consiga melhorar os hábitos dele, até para ter um ambulatório dentro do próprio hospital. Tem uma emergencista que viu nisso uma oportunidade, ela faz a emergência e ela tem o consultório de medicina do estilo de vida. Clara, o nome dela. Porque hoje o médico fala assim: cara, você precisa emagrecer e fazer algum exercício, pô. É a mesma coisa que falar nada, né? O cara tem 100 quilos, ele não sabe. Mas como é que faz? Então hoje, lá depois da UTI, eu teria a visão. No pronto-socorro, olhando para o paciente obeso,
você se preparar para o pior cenário, principalmente na hora de puncionar, na hora de entubar. Mas na UTI a gente tinha um olhar meio que de deixar ele menos grave. E algo importante que é assim, o paciente, existe o paradoxo da obesidade. A obesidade, ela, às vezes, até protege de algumas outras doenças, e na UTI tem o paradoxo, tanto que o paciente obeso que tem músculo na UTI, ele vai melhor do que o paciente magro sarcopênico, que não tem músculo. O obeso com músculo, ele sai da UTI mais rápido do que o paciente que é magrelinho, né? Tem essas coisas. E você acha que, assim, por exemplo, quando a gente fala o que a obesidade em si traz como comorbidade para esse paciente dentro da UTI? A gente sabe que esse cara faz mais escara, esse cara tem mais chance de fazer infecção hospitalar, esse cara é mais difícil de mobilizar. Que você, olhando assim, fala que, é mais pegado para ele? É um paciente que desde o centro, se for um paciente pós-op, é um paciente que desde o centro cirúrgico tem que ter lá o cuidado, porque é um paciente que quando você seda, ele faz muito mais atelectasia. Então esse cuidado tem que começar pré. Quando ele vai para UTI, se for um obeso, um paciente IMC de 40 mais, é um paciente que a gente pensa muito em pronar, é um paciente entubado, difícil de ventilar, porque existe uma diferença entre as áreas perfundidas do pulmão, são áreas menos ventiladas, que são a parte posterior. Então, quando você prona o paciente, você agora libera a parte posterior, que é mais perfundida, e agora será um pouco mais ventilada, então você reduz o distúrbio ventilação-perfusão. Esse é o ponto que a gente sempre tira, vamos pronar. Esse cara acho que merece a prona. Quando você vai fazer a parte de medicamento, a gente sabe que na UTI, a gente sabe que o paciente obeso, se o paciente ele é obeso, você tem que diferenciar entre drogas hidrofílicas e lipofílicas. Se a droga é lipofílica, por exemplo, succinilcolina, você faz a dose pelo peso do paciente mesmo, 150 kg, vezes 150, porque é uma droga que ela vai penetrar na gordura. Se a droga é hidrofílica, você tem que fazer pelo peso ideal do paciente, que é pela altura. E uma coisa, cara, isso aí, nossa, eu já passei tanto perrengue com isso. Quando pós-op de cardíaca, SEC e tal, o paciente obeso acorda quebrando tudo. Você conversa com ele, tudo bem? Você fala, tudo bem, vou estubar. Você tira o tubo, cara. O sedativo recircula, cara. Então é uma coisa de você entender que a meia vida ali, você tem que ficar de olho nisso, eu já passei muito perrengue com isso. Eu vejo que a neta era anestesista, o cara tava pra se estubar, eu falei, calma, eu vou ficar aqui que eu vou estubar ele, é rapidinho. Tirei o tubo, cara. Ela, falei, calma que eu vou entubar. Eu falei, pega logo os negócios aí. Ela, acho que eu vou sair. Eu falei, tá. Então essa coisa de estubar o paciente obeso, se ele fez muito tempo de sedação, tá ali, tá impregnado. Então é uma coisa que a gente olha com muito cuidado. Antibiótico. Então é importante saber se a droga é hidrofílica ou se a droga é lipofílica. Porque se a droga for lipofílica, você faz pelo peso todo. Se for hidrofílica, você faz pelo peso ideal. E droga vasoativa é só ir titulando mesmo, né? Perfeito. Agora, Thiago, nesse contexto do paciente na emergência, tem alguma adaptação em relação ao exame físico? O exame físico desse paciente ele é prejudicado, né? A ausculta, palpar abdômen, você tem que lançar a mão do FAST, do point of care, assim mesmo, a janela abdominal, ela é ruim para você poder acessar. O que os pontos-socorros não tem nenhum preparo a abraçadeira para ver. Quantas vezes a gente já pegou isso? Aquela abraçadeirinha pequenininha, estrangulando o cara, pressão 20 por 10. Você bota uma abraçadeira normal, tá 13 por 6. Porque a abraçadeira que estrangula, ela é ruim. Marca, às vezes a marca não cabe o paciente. Você vai pedir uma tomografia, tem mais de 150 quilos, o paciente não entra, agarra quando o paciente vai entrar. Então tem várias nuances disso. Exame de imagem também, tomógrafo, né, cara? Tomógrafo, tem lugares que o tomógrafo vai até 140 ou 150 quilos, você bota o paciente, ele não... Quando você vai puxar ele, não puxa, tem que puxar no lençol. Tem isso. Tem. Pensando em intubação, isso aí é legal. A coisa do cheirador, do coxim, pro paciente que é obeso, IMC de 40, aquele obeso mesmo, você tem que colocar ele numa rampa, né? E aí, qual que é o gatilho? Quando você sabe que o paciente está bem posicionado, o obeso? Quando esse ângulo da orelha, ele tá alinhado com o externo, né? Então essas nuances são... Cara, isso aí você previne muita coisa ruim que você talvez passe. E acaba que esses pacientes às vezes têm aquela massa assim de nucal, né? De
gordura, que assim, né? Então a cabeça cai de verdade. Então você tem que alinhar bastante, né? A gente brincava que o estereótipo do paciente com a pior viéria seria o quadro da Mona Lisa com ela obesa. Que é o queixinho, ela tem um queixinho, tem uma boquinha pequenininha, bota ela com um pescoço gigante. Ela você imagina a Mona Lisa obesa. Você pega um paciente assim, prepara, deixa tudo de viéria ali, buge tudo, porque vai dar ruim. E quando for sedar o paciente obeso, tem que sedar com doses grandes, porque demora mesmo. Agora, falando um pouco sobre o que a obesidade serve como paciente, a gente sabe que às vezes, Thiago, a gente como médico também se coloca como paciente, né, em alguns detalhes, né? Infelizmente isso acontece. E a carga que hoje que a obesidade e o sedentarismo traz para o profissional de saúde é uma carga mais intensa, né, Thiagão? Como é que tá em relação a isso aí? A gente fala muito disso, né, internamente. A gente chama isso de o paciente zero. Somos nós, o paciente zero. E o que cara, o CREMESP, entra aí, CREMESP, dados sobre a saúde médica e tudo. Você tem hoje 40% dos médicos com ansiedade e depressão. Você tem hoje 50% dos médicos sedentários e em torno de 35% desses médicos com sobrepeso e alguns obesos. Então, o médico hoje, ele não cuida de si. Então, quando ele vai cuidar do outro, não passa muita verdade às vezes, né? Talvez ele nem saiba como cuidar dele mesmo. E a gente vê muito isso, que a gente fala muito o paciente zero. O médico cuida dele para depois cuidar do outro. E a gente vê um abandono do médico consigo mesmo, né? Eu tive um colega que tava plantando comigo, que foi assim, né? Então toda noite é uma coca normal de 1 litro e um lanche podrão, toda noite. Então aquele, meu plantão noturno eu mereço. Eu mereço, toda noite. Cara, não tô dizendo que foi isso, mas o Covid veio, cara. Ele foi um dos primeiros, tal. Sara foi pra ECMO, cara, não passou. Assim, um sedentarismo muito importante, com uma história de hábitos alimentares muito ruins. E assim, não, claro, sem dúvida nenhuma, alguns pacientes que passaram Covid assim e foram bem, foram. Mas sem dúvida nenhuma, existe uma carga inflamatória maior, né? O paciente obeso, a gente vê muito pela ferritina dele, que é mais alta, e tem uma coisa da célula da gordura, a gente vê muito isso no Covid, que é você transforma os macrófagos M1, que não são tão do mal, em macrófagos M2. É um paciente que ele é inflamado, então qualquer coisa a mais é pior para ele. Essa coisa do médico é uma coisa que a gente conversa muito, cara. Porque hoje a gente vê isso, são dados do CREMESP. A mulher médica morre quase 20 anos mais cedo que a mulher não médica. 50% dos médicos são sedentários, 40% em depressão, ansiedade. Então você pega um médico que ele vira o paciente e fala: você precisa fazer dieta e emagrecer. Se você conseguir, você me conta, que eu também tô querendo saber, né? Então isso é muito, isso é triste. E o cara a gente trabalha, o médico trabalha demais, cara. Sim. Uma vez eu estava conversando pelos corredores com uma professora, ela comentou bem assim, se você pegar os alunos que acabaram de entrar na faculdade e comparar com aqueles que estão chegando lá no final, tem uma diferença, assim, né, em relação à obesidade. Os que são da metade para frente têm uma carga muito maior, né? Isso vem desde esse hábito, né, de quando a gente ainda está na faculdade, prevalece mesmo depois de formado, né? Mesmo com tanto conhecimento que a gente tem sobre sobre o corpo, né? Sobre os cuidados de hábitos, de estilo de vida. Isso é muito importante, realmente. Agora é uma reflexão sobre a mudança, a medicina do estilo de vida. Tem um livro chamado Outlive, que ele é um médico oncologista que fala sobre saúde, né? Mas para leigo. Fala que tem a medicina 1.0 da época de Hipócrates, onde as doenças eram um castigo de Deus. Aí vem a medicina 2.0, que eu vou tratar a doença. Você está hipertenso? Toma aqui. Você está doente? Toma aqui. E tem essa medicina que a gente está falando, que é a medicina 3.0, que é o quê? Cara, vamos cuidar para não ter. Vamos prevenir. Vamos aqui acompanhar. Porque hoje é muito assim mesmo. Agora, por que o médico, que é a pessoa que promove saúde, ele não consegue cuidar de si? Entende? Porque muitos de nós pensam só em tratar a doença. Isso é uma coisa clara, assim, você vai malhar, cara, vamos, descansa, né? Relaxa. Não vê como... As pessoas não veem essa coisa do movimento de comer melhor como uma poupança para a velhice. Muitos de nós. Existe um movimento chamado médico-atleta, vocês conhecem? O movimento médico-atleta é um grupo de médicos, só tem médico lá, e muitos casos de superação
10 minutos, até que vai ter uma corrida, médico-atleta. É um movimento muito legal o pessoal entrar, porque quer promover saúde entre os médicos, porque muitos médicos estavam obesos, entraram numa corrida, começaram a se cuidar, trataram doenças. Então, essa visão de cuidar para não chegar lá é uma visão que a gente não vê, por exemplo, não sei se tem na cadeira de medicina de urgência e emergência, cuidado do médico. Se você entrar na Sociedade de Medicina de Emergência de Harvard, eu acho, lá tem. Você tem um dia para o estudante de medicina de emergência cuidar de si. Você tem que fazer alguma atividade física, eles cobram isso, faz parte do ser mesmo. Diferente. É. Cara, eu tive um exemplo que foi engraçado, cara. Eu tava perto do Bezerra, tem uma feirinha ali. E aí eu tava lá, sempre passava na feira com uma bananinha pra levar pra casa, pra lá. E tinha um caminhãozinho de fruta, e no início da rua ficava uma cabrinha de pastel com caldo de cana. E assim, toda terça-feira eu ia lá, comprava fruta, e aí tinha um colega que tava plantando lá, um pós-bariátrico, mas assim, reganhou muito mais peso do que era antes, e toda vez ele ia comprar pastel, olhava pra mim comprando fruta. Teve um dia que ele gritou: meu colesterol tá controlado com estatina, hein? Do nada. Que bom. E aí eu falei, cara, forte abraço, né? Sucesso pra você aí e tal. Agora, olha como é que é engraçado, comprando fruta, olhava pra ele se sentia julgado. Porque eu tava comprando fruta, olhando pra ele assim, sabe? Sério? É, porque tudo bem. Ele se sentia assim, cara, eu tenho que dar uma resposta pra esse cara, porque ele tá comprando pastel, né? Ele tava comprando pastelzinho dele, pastelzinho de vento lá com queijo, etc. E assim, ele viu e falou, pô, talvez ele ache que eu tinha que estar comprando fruta, você entende? Tem essa visão. E ele foi e gritou, tô com estatina, meu colesterol tá 100. Eu achei engraçado, cara, porque assim, existe o próprio estigma. Ele não se aceita, ele tenta se aceitar daquela mesma forma, ele tenta passar por aquilo. O grito foi um grito pra dentro, entendeu? Foi um grito muito mais pra ele tentar se aceitar com aquilo ali, vendo que ele tinha que tá comprando fruta. Você entende como é que o paradoxo da parada? Cara, todo mundo que tá ouvindo a gente, todo mundo sabe tudo que tem que fazer. Ah, tem que malhar, tem que comer melhor, mas o negócio é encaixar na vida, né? Aí tem a coisa que você falou, não, isso, da pré-contemplação. Tem gente que nem acha que é possível. Pô, como que eu vou fazer isso? E quando vê que é possível, que não tem que comer frango e batata doce todo dia, que não precisa malhar 1h30, só pedala, compra uma bike, bota na sala de casa e começa ali. Só isso tá bom? Não tá fazendo nada, pô. Se você for melhor, amanhã tá um pouquinho melhor que hoje, tá bom pra caramba, pô. Né? Desculpa, vai. Não, vai lá. Não, eu lembrei de... Tem tempo que eu não falo de doença, né? Assim, Fala. Doença, doente crítico, na UTI e tal. Os meus residentes e os alunos tinham muita dúvida quanto... Como é que faz heparina nesse paciente? Qual a dose de heparina? Como é que faz profilaxia num paciente obeso? Então, a enoxa é 40 mg de 12 em 12, profilaxia. Não tô falando de anticoagular, não. Se você for fazer heparina não fracionada, é 5.000 de 8 em 8. Se o paciente tiver um MC-MOC 50, você faz 0,5 a 0,6 de 12 em 12. E quando você vai... Nossa, eu falava tanto disso. Quando você vai fazer anticoagulação plena num paciente obeso importante, 2 pontos. Primeiro a via é subcutânea. Será que o subcutâneo dele tá bom? Porque é um paciente obeso. Vai que ele tá com um discreto choque. O fluxo sanguíneo, o fluxo já não tá mais lá. Ok. Qual que é a dose? A enox, 1 mg por quilo. Perfeitamente. Ele tem 140. Vai fazer 140 mg? Não. Você faz 1 mg por quilo até 100 quilos. Não passa disso. E todo paciente obeso que você vai... Todo, né? No cenário ideal, o paciente obeso que você vai fazer anticoagulação profilática... Enoxa 40 de 12 em 12. Tem que dosar o fator anti-10A aqui para ver se o paciente tem risco de sangramento. Quando vai anticoagular pleno com enox, aí tem que ter mesmo o fator anti-10A. Mas só puxando esse gancho, porque quando você faz a via subcutânea, seja de qual droga for, você tem que saber se a via é pérvia. É igual um cateter entupido, é um subcutâneo que não tá legal, tá gelado, tá chocado, de repente a droga não tá lá. Então era muito comum essa dúvida da turma. Como que a gente coagula o paciente obeso? Acima de 100 quilos. Agora... Eu mesmo tava com essa dúvida essa semana. Você acabou de solucionar ela. Sim. Anticoagulação é um tema parte. Porque você tem doença renal, mas pensando no obeso que tem um rim bom, não tá com condição renal, tem que corrigir para a função renal, o obeso que tem um rim bom. É profilaxia, 40 de 12 em 12. IMC maior que 50, 0,5 a 0,6 por quilo de 12 em 12. E tem que ter o fator anti-10A na mão. Anticoagulação plena com enox, 1 mg por quilo
subcutâneo até 100 quilos. Não vai passar de 100 quilos. Aí tem mais nuances, mas eu não falo só disso, né? Ticado, eu pergunto pra você, quero ver o que você responde agora. Se você fosse estudante de medicina agora, cara, você tá com... Chegou um paciente pra você acompanhar a semana, que ele tem obesidade, entrou na sua enfermaria. Como é que você começaria a falar pra ele sobre mudança de estilo de vida? Ele tem que mudar o estilo de vida, não mudar o CPF. O que dá pra fazer? Tem perguntas que você não quer ouvir a resposta, você só quer que ele pense. O que dá pra você fazer amanhã pra melhorar um pouquinho? Se você estivesse no meu lugar, que conselho você se daria? Fala aí. Já dá pra eu cortar um pouquinho a fritura. Legal. Você tem algum amigo seu que você gostaria que ele melhorasse a saúde? Algum parente? O que você faria pra ele melhorar? Você não quer ouvir a resposta, você quer só que ele pense. Então, se eu puder melhorar um pouco os seus hábitos, seria legal. Mas falta para as instituições você ter esse pós-alta, que seria os PSFs, né? Que o paciente marca hoje com cardio. Cara, eu fazia teste de esforço no evangélico. O paciente, a gente ia chamar 1 ano e meio esperando. Já morreu. 1 ano e meio esperando com dor no peito, 1 ano e meio esperando um teste de esforço que nem tem esse valor preditivo positivo tão assim. O cara morria, pô. Tá, mas lá. Então você pega um paciente o paciente fez uma cetoacidose diabética, internou com você, fez uma sepse, insuficiência renal, você manda ele embora lindo pra casa. Toma essa NPH aqui, faz uma dietinha aí e vai pro seu médico. A chance dele voltar é 100%, né? Sem dúvida. Insuficiência cardíaca, paciente obeso com IC, já tem uma sobrecarga da IC mais o peso. Seu fulano, de novo, seu fulano, não vai perder peso não. Ô, seu fulano, falei pro senhor fazer uma dieta, fazer um exercício. Vai fazer o quê, doutor? Como é que faz? O que é dieta? Então, assim, essa deshospitalização, tem colegas da urgência e emergência hoje que pegaram esse nicho de mercado. Porque o cara sabe fazer. Se o fulano tá aqui, se eu quiser conversar mais sobre isso, no pronto-socorro não é lugar pra fazer isso, não dá tempo. Né? Se o fulano tá aqui, vamos procurar que eu vou te ajudar a melhorar o seu lugar. Você não ficar internando aqui todo mês, pô. Porque você sabe que na IC, quando tem uma escada de 30 degraus. Quando ele interna, ele desce 2. Quando ele volta, ele não volta 2, volta 1. Perfeito, sim. Ele vai descendo, ele tá sempre pior com cada internação. E passa muito por melhorar o estilo de vida. Que não tem a ver com fazer crossfit e ser maromba. Tem a ver com se mexer, pô. Uhum. E pro nosso colega médico que tá ouvindo a gente agora aqui, tá no plantão noturno, cara. Pedindo iFood todo dia, parará. Como é que você faria com esse cara assim agora? Assim, cara, o que eu falaria agora pra esse cara começar a pensar diferente amanhã? Essa pergunta é complexa porque você tem que saber aonde que é difícil pra ele, qual que é o padrão alimentar dele. A gente tem paciente que à noite come muito doce, tem um cara que tá muito ansioso no pronto-socorro que precisa de tratamento. O médico, né, que eu tô falando. Mas tudo passa por planejar, cara, por levar as coisas, por se cuidar mesmo. Não sei fazer, aí você tem que conversar e alguém tem que te ajudar a planejar o seu dia. Leva um sanduíche de frango, leva uma coxinha sem massa. Hoje tem, pizza com massa de whey, pizza com massa, a pizza de, você comeu a pizza de calabresa com massa de couve-flor. Cara, uma delícia, velho, uma delícia. Não. A pizza é boa, dá pra comer bem, dá, cara. Arroz, feijão, come arroz, feijão e leva a carne de casa pra comer lá, entendeu? Cara, tem que planejar o dia minimamente, não tem que comer frango e batata doce. Mas a gente via muito o colega médico, segunda-feira uma pizza gigante com Coca-Cola, açaí com coxinha. Cara, isso, ok, uma vez ou outra, mas você fizer isso toda segunda, toda terça, sábado 24, não vai dar errado. É aquele negócio, tipo, dá pra pedir um churrasquinho, dá pra pedir churrasquinho com molho de farinha. Dá pra pedir um hambúrguer com batata palha, bacon e aquele molho pingando, entendeu? Então é tipo esses negócios, essas negociações assim, você acha que vale a pena fazer? Cara, a melhor dieta é aquela que o cara faz, né? Então, o colega médico, a gente fala assim, tem que levar ovo. Não nem precisa comer ovo, tem um monte de coisa pra comer. Leva um queijo, mussarela light com pão. Legal, pô. Leva um iogurte. Então, você que é super jovem, cara, se cuida. Dado do CREMESP, entra aí. A mulher médica morre quase 20 anos menos, mais cedo do que a mulher não médica. Você... Inacreditável, bicho. Que seria uma classe que teria condição financeira
pra se bancar, pra ter algumas... Não luxos, algum dia off. Mas não, aí passa por educação financeira também. Mas, cara, isso aí é... O médico tá indo ladeira abaixo, assim, na saúde dele mesmo. Fala, mano. Você tinha comentado sobre o médico fala assim, emagrece, e aí, não tá perdendo peso? Mas hoje em dia tem esse conceito do intestino faminto, né? Eu acho que até um conceito importante para os médicos poderem entender, né? Vocês que têm um conhecimento sobre isso. E dentro desse conceito, ainda existe isso de que é falta de força de vontade a pessoa perder peso? Muito. Esse estigma da obesidade. A obesidade, ela é vista como escolha de caráter. Por isso que tem os estigmas de tratar com medicamentos anti-obesidade. O estudo Action.io mostrou isso. 700 milhões de obesos. 10% procurou atendimento. Desses 10%, nem 3% voltaram para uma nova consulta. O paciente que não emagrece vem ao meu consultório. Doutor, desculpa, não briga comigo, não. O paciente obeso tem isso com ele mesmo. Você já viu, Pedro, já viu um paciente hipertenso? Doutor, desculpa, a minha pressão ela não baixou. Você já viu isso? Doutor, a minha IC não curou, desculpa, a minha perna está inchada. Você já viu isso? O que o obeso... O paciente, eu tô falando, o paciente tem isso. Porque ele acha que é culpa dele. Isso, cara, isso vai demorar bastante tempo para mudar, já está melhorando, mas eu atendo uma mulher obesa, o marido vai, a mulher tem um intestino faminto, ou a mulher tem um transtorno compulsivo alimentar, eu explico tudo, falo assim, vamos fazer isso aqui, vamos conversar. Ele, sou contra. Isso é fraqueza, tá tudo aqui, ó. Isso é uma fraqueza do cérebro dela. Pergunta na sua casa. Mãe, pai, tio, sei lá, você acha que a obesidade é doença? A maioria vai falar que não é. Eu tenho a menor dúvida disso. A menor. E falando desses padrões alimentares, você tem o intestino faminto, prato de peão. Como pra caramba. Você tem o paciente que nem tem o intestino faminto, ele tem mais uma coisa do cérebro faminto, ele... Imagina um paciente que é pós-bariátrico. É o clássico, né? Que ganha peso. Eu tô quase não como isso aqui, ó. É isso aqui toda hora. Porque você tem a saciação, que é o quê? Comer, tô cheião. E tem a saciedade, que é do almoço até o lanche. O cara não aguenta ficar 4 horas sem comer. Então ele come pouquinho. Você tem um cara que ele é um comer emocional. O cara tá triste, ele come. O cara tá feliz, ele come. Ele diz que ele encontra na comida ou na bebida uma coisa prazerosa que é diferente pra gente. E aí vai uma coisa de o paciente obeso tem menos receptores para dopamina no cérebro. O paciente obeso tem o centro da fome inflamado, o gatilho para parar de comer, ele é diferente. Você tem a coisa do paciente obeso onde ele perde 1 quilo, ele aumenta a fome em 100 calorias, a parte metabólica em 30. Isso é um mundo, cara. E falando em comida do paciente obeso, tem muito isso. Agora deve ter menos, mas na época eu via piadas assim. Cara, vamos logo, a gente sempre quis começar muito dieta para os pacientes precoce. Dieta e tirar do leite, né, Petrão? Lá na UTI. Aí vinha o interno é complicado. Não, esse cara tem muita reserva. Pode ter muita pessoa semana que vem só porque o cara é obeso, entende? Sim. Então o cálculo da dieta do paciente obeso com MCMOC 35 não é 20 a 30 quilocalorias, igual é 10 a 15 quilocalorias para ele na dieta. A gente tenta começar precoce, a gente tenta tirar ele do leito precoce. Só que é mais difícil. Entendi. Agora, uma coisa que chama atenção, gente, até falar um pouco sobre isso, é quando esse paciente obeso ele fica muito tempo internado. Ele leva uma sarcopenia importante. Então, esse cara quando vai de alta, eu tenho um cara então que tem que a gente chama de dupla carga de malnutrição. E isso, cara, como é que a gente tenta mexer nisso em enfermaria e alta? Você, quando pega um paciente lá na enfermaria, você faz anamnese? Você avalia o score de desnutrição do paciente que interna? Se ele tem a sarcopenia, se ele está nutrido, se ele está desnutrido? Que é o Nutri-Score, você faz isso lá? Não. Você quer ver se ele está hipertenso, diabetes, já infartou, se chorou ao nascer, qualquer ápiga? Sim. Porque essas coisas, a coisa do comer, ela tá aí pra fitness hoje em dia, pra beleza. As pessoas não enxergam isso como saúde, como
fazer dieta pra ficar bonito na praia. Não, você vai fazer saúde pra você viver até os 100 anos, pô. Você não quer longevidade? A longevidade é proteína, comida e movimento. Não é soro na veia, não é... Hoje em dia a gente vive uma doideira, cara. Tem paciente que vai em clínica e faz mais soro na veia que nosso paciente com choque séptico, pô. Sim. Não é não? Disparado, muito mais. Porra, pelo amor de Deus. Hipervolemia até pros caras tá ruim. Eu tenho uma pergunta pra você. Você que vem falar pra galera aí, você que é cardiologista, trabalhou um ambulatório forte daqui de IC, como que tá vindo essa coisa pro colega da cardio, do cardiometabolismo? Porque antigamente o cardio era, cara, tem que emagrecer e tem que fazer dieta. Tá aqui o seu antihipertensivo e a sua droga para IC. Como que o cardiologista hoje pode abraçar o paciente com IC, obeso? Como que dá para fazer isso no consultório hoje? O cardiometabolismo, Pietrão, como que você faz? Cara, vou te falar o seguinte. Primeiro, o cardio tem que virar uma chave. Vou te falar assim, cara. Ele sabe que as drogas anti-obesidade têm muito efeito colateral. Esse paciente é um paciente que você tem que carregar no colo. Porque é um cara que ele vai ser... Assim, você tem que acompanhar muito de perto, porque é um cara que ele tá começando uma nova jornada na vida dele. Então, assim, esse cardiologista, ele tem que começar a se despender mais tempo com esse paciente. E, assim, e ter uma consulta mais abrangente. É o que a gente falou. O que aconteceu com o cara? Isso aconteceu comigo no consultório há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Precisando de dieta. Ó, tem uma dieta DASH e dieta Mediterrâneo. Pra você acompanhar aqui, ó. Tem estudos muito robustos com essas 2 dietas aqui, ó. Você pode acompanhar. Tá aqui, ó. A base da dieta o trigo, pará, tá aqui, verdura, tá aqui. Aí. Tá. E essa cartilha, é pra que essa cartilha? Pra entregar no jornal, na rua? Sabe? Então, assim, ele não tem que fazer com a cartilha, ele não tem noção, ele sempre soube que aquilo ali faz bem. O problema é como é que ele encaixa isso na vida dele. Então, o cardiologista, hoje, ele tem, cara, eu falo muito isso, ele tem a oportunidade de fazer com que ele gere mais valor para os pacientes e transforma a vida de mais pessoas. E, cara, você sabe disso, quando você transforma a vida de alguém, a sua também é transformada. Sim. Porque, assim, se você só... Eu falo, cara, se você só passa remédio, cara, você não deixou nenhuma diferença de um balconista de farmácia. Ele só passa remédio. É igualzinho que você faz. Então você pode entregar um pouco mais. E hoje o cardiologista tem, cara, tem estudos muito grandes, estudo Select, mostrando então que a obesidade reduz infarto e AVC. A gente sabe estudos como o estudo Traverse, mostrando que eu tenho, então, se um paciente tem um hormônio, testosterona muito baixa, esse cara tem mais evento cardiovascular. Opa, o cardiologista tem a oportunidade de fazer diferença na vida do paciente agora. Coisas que, pô, ele precisa estudar. É pra estudar. Vai ter que, esse cara de 30, 40 anos que tá mais parado, que quer fazer isso aí, é um cara que vai ter que estudar muito mais do que os remédios de hipertensão novos, os remédios antidiabéticos novos, que é o que ele mais fazia no congresso. Quantos pacientes seus você já viu a hipertensão entrar em remissão só de controlar, não cura, em remissão só de tratar a obesidade? Cara, hoje, paciente com 2 antihipertensivos, cara, a pressão dela era 14/9, 15/8, hoje 11/7. Falei, ó, relaxa, daqui a pouquinho você vai começar a ficar tonto, a gente tira um. É isso. Começar a ficar tonto, ó, médico começa a medir que não vão tirar um problema antihipertensivo daqui a uns 15 dias. É isso. Isso a gente vê muito, não é cura, é remissão. Se o peso voltar, a hipertensão acompanha. E na IC, qual o impacto da obesidade no paciente com insuficiência cardíaca, com fração preservada e reduzida? Quem sofre mais, o VD ou o VE? Irmão, sem dúvida nenhuma, os dois sofrem juntos. Porque, assim, depende muito da IC qual que é, né? Mas o nosso paciente com obesidade, se tem uma hipertensão, uma IC que mais predomina, é esse FEP. Né? Então, essa hipertensão preservada, aquele paciente que não tem aquele ventrículo que não relaxa muito bem. Então, aquele ventrículo duro. Né? Esse cara, sem dúvida nenhuma, são os que têm uma classe funcional muito reduzida, né? E as medicações para esse EFER, né? Não tem aquele efeito maravilhoso na vida dele. Então, é tratamento de comorbidades. Então, tinha muito isso, né? Esse EFER, a gente tem leque de terapia muito legal, paciente melhor classe funcional, mas esse FEP, a gente tem... a dapagliflozina, a gente já sabe, né, que já tem um efeito em relação a um estudo um pouco controverso, mas reduz um pouco de morte. Spironolactona reduz um pouco de reinternação, mas não tinha. E aí? Como é que eu faço para esse cara que tem uma oportunidade de obesidade com insuficiência cardíaca e resolução preservada? Então, assim, esses pacientes têm que ser acompanhados em consultório. E aí, sim, entrar com medicações. O problema é que o Sistema Único de Saúde ainda não tem essa capacidade de entregar o tratamento como deveria, né, Ti? E aí esse esforço para o paciente não ir lá para o pronto-socorro. Esse é o esforço da ponta, de tratar o paciente como um todo, e não só
talhar, não, eu sou o coração, você é das... Hoje o paciente ele quer um médico para chamar de dele. Então você trata a pressão, o colesterol, ainda ajuda ele com os hábitos, pô, pronto, ganhou. Exatamente. Ti, recado final. O que você tem para falar sobre nossos colegas em relação ao tratamento de obesidade? O que você falaria assim, cara, o que mudou a vida de como você vê a obesidade hoje? A obesidade é a doença que mais avança no planeta todo. Nenhum país do mundo consegue frear obesidade, nenhum. A obesidade ela é fator de risco para um monte de doença. Você que vai tratar um paciente com obesidade e está crítico, tem várias nuances, tanto para o sistema ventilatório, escolha de droga vasoativa, como que ventila, como que intuba, como que tira do leito. Então, a visão da obesidade do consultório é uma, a visão do paciente obeso, a visão do paciente obeso no PS e na UTI é uma, e a visão do paciente obeso no consultório é outra. A gente está ali na ponta de um paciente está grave para pensar em dose, mobilidade, dieta, escara, deshospitalização. E se eu fosse um colega hoje do pronto-socorro, eu tentaria de alguma forma, até do ponto de vista comercial mesmo, no bom sentido, tentar abraçar esse cara no pré e falar, cara, eu posso te ajudar. Monta aqui uma dietinha básica, me procura para eu te ajudar, porque esse cara ele vai voltar. Se ele ficar solto, ele volta. Se o motivo que levou ele é a obesidade, como a sindemia, que é um fatores de doenças que pioram o paciente como um todo, ele volta, pô. Você acha que... Pergunta dura agora. Você acha que o nosso colega, quando chega um paciente com obesidade, ele é um cara que às vezes, pela dificuldade do manejo, às vezes até meio que dá uma... Talvez assim, não, esse cara é muito difícil, vou fazer o basicão aqui, ou então o cara que entrega... Porque eu acho que às vezes tem essa estigma, né, do paciente chega com obesidade para ele atender e falar, cara, já vem uma pedrada, entendeu? Será que isso aí já não até atrapalha o andamento do tratamento do paciente no intra-hospitalar? A gente sabe que o paciente obeso ele é um paciente complexo de todos os aspectos, até na RCP. Acesso, exame físico. Então, se o colega ele realmente não se garante, ele vai tentar dar uma escorrega, porque é um doente mais complexo, com muita morbidade, cara. Nossa, você... Porra. E já vê um olhar, às vezes, mais um pouco de estigma, né? Do próprio colega médico também, não tem? Cara, eu te confesso que do ponto de vista de... Quando o doente tá grave, eu nunca percebi essa coisa do julgamento do colega lá na ponta de lança do paciente crítico entubado, ferradão. Claro, depois de um tempo, assim, pô, também o cara não se cuida, pô, caraca. Mas na hora do cuidado ali eu não percebo isso. Mas no dia a dia normal, nossa, é impressionante. Faz o teste em casa, pergunta pra sua família. O que eles acham. A maioria acha, pô. Estudo Action.io, quem quiser, olha. Os próprios médicos, quase 20% falam assim, não é doença crônica. Pô, ué. Cara, que doideira, Ti. Obrigado de verdade, cara. Pô, pessoal, bacana demais. Bem maneiro, assim, eu acho que a gente pegasse pré-hospitalar, intra-hospitalar e essa pós-alta, né, entender que esse cara tem que ter um acompanhamento, esse paciente não pode só passar uma medicação e, ó, você se vira aí, que é uma medicação que vai ter suas nuances, né, Ti, que é uma medicação que não são fáceis de lidar, né, e escalar isso também, né, Ti. As medicações a gente sabe que não é toma aqui, não é um antihipertensivo, ó, 12/8, pronto, só tomar só essa dose. As medicações de obesidade, elas têm essa particularidade, né? Tem, mas eu queria entrar no ponto antes pro colega médico, eu queria muito que as instituições médicas obrigassem o médico residente a se cuidar, como parte da cadeira. Correu hoje, fez uma coisa hoje, tem que fazer, porque o cara vai render mais, pô. Até pro serviço mesmo. Harvard faz isso. Os Estados Unidos faz isso. Então, isso é uma coisa que tem que ter. Pensando em medicamento... não vai fazer isso no hospital, essas medicações anti-obesidade, mas lembrar de que das drogas hidrofílicas e as drogas lipofílicas, o manejo é completamente diferente. Cara, isso aí dá uma conversa só de antibiótico, por exemplo, no paciente obeso. Vancocinemia, dá uma conversa só de enoxaplena, enoxa profilático. Nossa, o paciente obeso ele tem muitas nuances, cara. Tem capítulos de livro. Aquele livro que a gente estava lendo, aquele material que a gente estava lendo da Abramed. Você joga aí no Google, Abramed, atendimento do paciente obeso. Tem um material legal, enxuto, muito bom assim de intubação, posicionamento,
as drogas lipofílicas, hidrofílicas, para você que quer dar uma lida rapidinha, material bom. Porque você vai pegar muito paciente obeso porque só cresce o número. Vai pegar muito. Excelente. Cara, Ti, e se alguém quiser procurar, assim, ó, cara, gostei desse cara, é fera, quero saber mais sobre ele, como é que te acha? Thiago Rodrigues, arroba, né? Thiago com H, thiagorodrigues.nt. Eu tento fazer um trabalho voltado para saúde, obesidade, mais voltado para leigo. Eu tinha uma página médica antes, mas eu não uso mais ela. Então é isso, eu gosto muito de conversar sobre isso, cara. Ainda mais com você, pô, que sabe pra caramba. Sei, Pedro só levanta a bola aqui e ele já sabe a resposta toda. Daqui a pouco ele me corrige alguma coisa. Cara, Ti, que honra, cara, ter você com a gente aqui. Obrigado. Muito bom. E a cadeira cativa, cara. Semana que vem você tá aqui de novo, porque é muito bom ter papo com você, cara. Obrigado de verdade. Meu parceirão, amigaço. Pessoal, fortalecer aqui, tem que lembrar, porque nós estamos numa semana muito importante, que é o final do imposto de renda, tá, Malu? Você vai chegar nessa ainda, Malu. Se tem uma coisa que médico não suporta, é declarar imposto de renda. Mas não tem como, é necessário. E a partir da semana que vem já tem multa. Então, pessoal, pegou pesado, tá na hora de imposto de renda, não sabe pra onde correr. DocStage, tá? DocStage a gente sabe que é uma empresa não só de contabilidade para médicos, tá? Mas também um hub médico em relação à finança, em relação a toda a parte jurídica. Eles são nota 10 disso aí. Passou, declarou imposto de renda? Cara, lembre-se, nós estamos quase no meio do ano e no final do ano tem residência. Então, pelo amor de Deus, pessoal, precisou estudar para residência. Cara, a gente falou em relação à obesidade. Como? Para residência é Medway, tá? Então, Medway é fundamental para você ter todo o screening, todo o seu aparato para programar direitinho os seus estudos para não passar raiva no final do ano. E outra coisa importante, né, Malu? Cara, passou raiva no final do ano, mas agora você tem que estudar? Pô, pega o seu celular, entra lá, CalcMed, tá? CalcMed é um aplicativo pra te ajudar no seu plantão. Então, pô, titulação de droga, quer fazer nossa farinha no obeso, tá passando aperto lá, bicho. CalcMed tem tudo na sua mão, pega lá o aplicativo, vai tirar você do perrengue. Beleza? Fica aqui com a gente, até a próxima, valeu. Tchau.